Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, eu queria, o que é que eu sei queria, uma mineira natural lá do sertão. Ai, eu queria, o que é que eu sei queria, comer coalhada, queijo fresco e requeijão. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, eu queria... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal, esse é o nosso espaço. É aqui que a gente se encontra todo final de tarde, começo de noite, madrugada, a hora que você acordar, aqui ou lá no nosso canal do Telegram, aonde o bicho rufa solto, seja no nosso portal de notícias, do nosso clipping, lá na mão do Caio Castro. E aí a gente botou a música, essa música é Mineirinha, Tonico e Tinoco, sertanejo raiz pro Antônio Trabalhista, raiz. Uma raiz para outra. Foi ele que escolheu. Eu falei que quem fosse citado 3 vezes seguida tinha direito a escolher música, e ele escolheu. Agora vai um doce para saber para quem que é essa música que ele mandou, né? Mineirinha. Para quem será que ele mandou isso aí, hein? Acho que eu vou fazer um concurso para saber para quem que o Antônio Trabalhista mandou essa Mineirinha. Poxa, gente. Pessoal do supergrupo aí, me ajudem, por favor. Até lá é o seguinte, espalhem isso aqui, compartilhem, apertem o sininho, faça aquele monte de coisa que tem que fazer, aperta o sininho, aperta isso, aperta aquilo outro, aquele painel maluco que todo mundo faz aí, todo mundo espalha, tá? E a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte, a entrada, a música, que a gente não sabe até quando vai poder manter, mas por enquanto, pelo menos no mês de abril ainda tem música. Depois a gente vai ver como é que a gente faz. Se a gente vai botar com vinheta, o que vai botar, porque infelizmente eles não permitem que a gente coloque a música com o canal monetizado, com tudo. Vamos ver. Mas por enquanto tem isso aí. É essa daí. Valeu, Antônio. O resto do recado eu mando depois, na outra edição. É isso aí, gente. Dia 1º de abril... Dia Mundial do Bolsonaro, do bolsonarismo, o dia da mentira. Estamos aqui tocando barco, levando em frente e enfrentando as ondas. Mais uma vez, falar para vocês da nossa campanha aí, arrecadatória, porque nós estamos modificando o canal, vamos modificar tudo. Vamos entrar com lives, vamos entrar com reportagem, vamos entrar com entrevistas, vamos mudando aos poucos, e realmente, para esse momento, nós precisamos da ajuda de quem puder ajudar, de quem quiser ajudar. Para o resto não conta nada, não tem problema. A maior colaboração ainda é a participação de vocês, não tenha dúvida nenhuma. Tá aí embaixo os links, quem quiser ajudar, essa campanha vai até dia 10 de abril, e até dia 10 de abril, confundi tudo aqui, tá bom? Então é isso aí, gente. Bem, ontem nós lançamos em primeira mão aqui um grande acerto mundial que houve, e a gente vai tratar disso logo em seguida, não tem problema não. A tragédia, ou pelo menos a situação em que se encontra a humanidade no momento, nos leva a voltar a bater na mesma tecla, que Bolsonaro deve ser destituído do cargo o mais rápido possível. As suas atitudes de moleque ordinário, sem vergonha, sabotador, não mudaram. Fez apenas um pronunciamento à nação, falseando a sua verdadeira cara e os verdadeiros objetivos, e ele hoje sai a campo espalhando fake news e distribuindo
vídeos falsos, manipulados. Ele tem o comportamento de certas autoridades brasileiras na gripe espanhola de 1918, que durou apenas 3 meses, mas pode ter levado a vida de 100 mil brasileiros. Isso numa população que era talvez 10% da que é hoje. É de uma irresponsabilidade sem par manter esse palhaço criminoso diante da nação. Mesmo que seja como figura decorativa, pois o mesmo mantém um séquito de imbecis que, como ele, seguem aquele monstro do pântano da Virgínia, um ser rastejante, um velho fracassado que foi alçado à condição de professor e gênio por essa chouda que exprime o que de pior a política brasileira criou desde a proclamação da República, a velha. Acredite, nada em nossa história é pior do que isso que está aí dentro. Isso daí é uma tenentada da pior espécie, porque Bolsonaro nunca foi capitão, ele é capitão de pecúnia, tá? Ele é capitão de pecúnia, ele nunca foi capitão. Fazendo uso da mentira e da notícia fake, tá? Esse farsário, ocupante da cadeira irreal de presidente, repete sua trajetória militar, onde se subverte contra a ordem, contra o estabelecido, contra o Estado, contra o povo, contra quem lhe paga o salário, e vem para a rua promover o que sabe fazer de melhor, que é o ódio e o terrorismo. Já está na hora de nos livrarmos de uma vez por toda, tanto desse verme quanto dos outros que o seguem. É um preço que nós brasileiros estamos prontos a pagar, e nada melhor do que nessa crise, porque nos livraríamos da crise de uma vez por todas e desses elementos juntos. Mesmo que venhamos a passar fome e necessidade, pelo menos ao sair desse quadro, estaríamos livres de Bolsonaro e seus filhos de Saddam, de vereadores que despacham no Congresso, burros e letrados, jumentos, animais energúmenos, lambedores de bota e de sapato de outra raça, que transformam a gente cada vez em seres menores. E acho que está chegando a hora da gente proclamar a nossa verdadeira independência. A independência desse tipo de gente. É um presidente, é uma figura que não deixa a solidariedade se espalhar nesse momento de tensão. Estamos sem histórias bonitas, sem poder ser um povo unido. Não podemos nem sequer espalhar que o amor vence, porque um desgraçado desse não permite. Ele vive atiçando, como quem vive com ferro atiçando o fogo, as brasas, para que a gente seja considerado, mais uma vez, um lixo de povo. O mundo tem condições de vencer o vírus. O Brasil tem condições de sair dessa desgraça, dessa tragédia, se unir. E esse desgraçado continua destruindo a nossa autoestima, nosso poder de reconciliação, de solidariedade. Chega, o mundo está se unindo. Até a China, a Rússia, os Estados Unidos. E esse Zé Ruela, monitorado e mandado por seus iletrados filhos e por um ser abjeto, rancoroso, que já foi internado até como louco, escondido num pântano dos Estados Unidos, é que fica dando as cartas junto com a sua esposa e uma renca de pastores neopentecostais da pior espécie, graneiros da pior espécie, tá? Então, hora da gente sair disso aí. E isso é um editorial, não é um editorial, isso é um desabafo. Ontem falaram que meus vídeos estão confusos. Uma pessoa falou, eu não acredito que meus vídeos estão confusos, não. Eu entro abordando o assunto do momento, da situação, conto uma história e ainda fecho com uma história principal. Eu acho que tem nada. Se alguém achar que está muito difícil, que está confuso os meus vídeos, por favor, se expressem aí, porque foi um só que reclamou, mas um, para mim, é suficiente. Vamos ver se o erro está no meu formato ou ele que está tendo problema de entender o que eu estou falando. Recebi também um vídeo, nessa hora é a época de antena total, a gente fica parado esperando, estou me dedicando mais ao conteúdo, por isso essa estruturação. Eu recebi aqui um vídeo de uma senhora que apresenta o rosto, uma pessoa entre 40 e 50 anos de idade, também empresária, que se identifica como Regiane, moradora de Serquilho, no interior de São Paulo, que é dona de uma fábrica de roupas, tá? Que tem 40 anos, roupas infantis, e que mostra na prática
o que pode ser feito e as saídas para esse momento dessa pandemia, tá? Ela mostra na cara o que pode ser feito. E chega no final e dá um recado interessantíssimo. Interessantíssimo. Que ela fala, quando a gente sair dessa gripe, desse momento, dessa situação, dessa pandemia, reparem bem, vamos passar a comprar produtos nacionais para a gente levantar o país antes. Vamos parar com essa sanha compradora de produtos. É isso aí. Os empregados dela estão em casa, estão recebendo salário, ela está fazendo a cota de sacrifício dela, nem tanto ela deve ter. Nem tão bilionária ela deve ter. Para a gente ver aqui bancos e estruturas financeiras que vivem apenas como vampiros nas nossas costas, chorando o dinheiro que eles não ajudam a produzir. Tá? E é muito difícil a gente falar dessa pandemia e não lembrar que em 1918, a gripe americana, que nasceu no Kansas, conhecida mundialmente como gripe espanhola, quer dizer, os americanos aproveitaram para tirar o corpo fora, né? Ela apareceu no Kansas, tá? E como os espanhóis, a imprensa espanhola foi a primeira a noticiar, virou gripe espanhola. Esse mérito eles mandam para os outros, não tem problema. Bem, ela durou 3 meses no Brasil, como eu já falei, levou aproximadamente de 40 a 100 mil vítimas. Inclusive o presidente da República, eleito, o Rodrigues Alves. Como a gente diz, né? A história sempre se repete. Como tragédia, como farsa. E tem alguns detalhes que a gente fala da tão decantada gripe espanhola. Vale lembrar alguns dados, tá? Vale lembrar alguns dados. Quem trouxe a gripe espanhola para o Brasil foi um barco inglês, que eram os americanos da época, né? Como aqui o Bolsonaro deixou os nossos portos abertos e o nosso espaço apenas para os americanos. Os americanos que hoje são líderes mundiais, a gente estava com as fronteiras fechadas para todo mundo. Aí esse barco veio lá, esse navio postal, veio lá de Liverpool e trouxe a gripe espanhola aqui. Espalhou, veio Recife, Salvador, Rio de Janeiro, acho que Porto Alegre, se não me engano, veio levando para todo mundo. E na época, um tal de Carlos Seidel, que era o diretor-geral de saúde, veio a público, no melhor estilo Bolsonaro, defendendo que a gripe era benigna. E chamou ela de gripezinha. E ainda por cima, falou que a imprensa era culpada de tudo isso, de fazer um alarde muito grande e inimiga do povo. E pediu ao presidente Venceslau Braz que censurasse a imprensa. Você está lembrando de alguém? Tá? Está lembrando de alguém? As coincidências não param aí. O quinino, na época, virou uma panaceia curativa. Por ironia do destino, o quinino praticamente é um ancestral da cloroquina, ou seja, para malária. Era usado para combater a malária. E também veio do norte, veio dos Estados Unidos, que era a cura de tudo. E se repetiu isso. Bem, o Venceslau Braz, como era uma pessoa mais equilibrada, meteu o pé na bunda do Carlos Seidel, colocou convidou Carlos Chagas não aceitou, colocou outro lá e o Carlos Chagas foi coordenar os hospitais de campanha. E morreram dezenas de milhares de brasileiros. Como eu falei, você pode botar um 0 na frente da população do Brasil e um 0. Quando a gente está falando aqui em 100 mil, nós estamos falando em 1 milhão. Então, proporcionalmente, foi a mesma coisa que morresse de 400 a 1 milhão. Só que eles não sabiam de onde vinha, como se manifestava, como nada disso. Inclusive, no final das contas, o presidente Rodrigues Alves, reeleito para um novo mandato, com 70 anos de idade, veio a falecer. A única diferença é que Rodrigues Alves é um dos 4 maiores presidentes da história do Brasil e merece um capítulo especial. Nada a ver com essa figura nefasta que tem aí. Nada. Ele morreu antes de assumir o mandato, se não me engano.
porque o presidente em exercício era o Venceslau Braz. Ele seria o presidente subsequente e morreu dessa pandemia global que nós já encaramos. Na época, ela matou quase 3 vezes mais, ou 3 vezes mais que a Primeira Guerra Mundial. Só para vocês terem noção de uma coisa e para vocês verem quantos idiotas estão cercando a gente falando besteira. Isso é para vocês terem noção disso aí. E quem tão idiota é esse presidente? Paro por aqui para os minuteiros, bato meus 13 minutos e venho para o assunto principal, que é importante como tudo. Mais importante de tudo, vou mandar o recado aqui. Isso aqui não tem nome, não tem endereço, não tem nada. Isso daqui é simplesmente a extensão do meu pensamento e a extensão do pensamento do meu grupo. É um conjunto de tudo que a gente recebe e absorve todo dia. A gente recebe um pedaço aqui, outro pedaço ali, a gente vai fazendo, a gente compõe a nossa colcha de retalho e depois passa para vocês aqui. Isso daqui é para vocês saberem que é o seguinte: a maior vítima do coronavírus não serão algumas dezenas ou talvez centenas de milhares de mortos. A humanidade está acostumada a passar por isso. E normalmente sai fortalecida de todos esses processos. Isso nunca foi empecilho para a humanidade. A maior vítima hoje em dia do coronavírus é outro. E não é à toa que ele está sendo atacado por hordas e hordas de economistas, políticos, manipuladores em geral, que querem de qualquer forma a volta da atividade econômica. Porém, ao contrário do que as pessoas pensam, eles não fazem isso pela ganância, pelo ganho imediato, não. Ou pelo desespero desse ganho imediato. Não. Tem algo muito mais profundo dentro disso tudo. Algo muito mais arraigado na nossa estrutura, porque o coronavírus pode abalar de morte uma coisa: o consumismo desenfreado, o gasto inútil, a idiotice de se pagar uma fortuna por uma calça rasgada, que dentro da história da humanidade não encontra lógica, porque o ser humano, desde que se tapou com folhas, sempre tentou criar o melhor vestuário possível, pois necessitamos efetivamente de proteção das roupas, o que aparenta que o ser humano efetivamente não pertence a esse planeta. Mas isso é outra discussão, não vem ao caso. Nós estamos prestes a assistir um abalo violento nas relações de consumo, praticado talvez com o terrorismo psicológico do desabastecimento, da falta, ou, sei lá, da perda de velocidade. Da perda de velocidade do consumismo, que parece um foguete, né? Não tem asas para se manter e cai. E as pessoas descobrem, né, que uma segunda ou uma terceira casa de praia, uma casa nos Alpes suíços ou um jatinho não faz muita diferença se você não tiver um singelo ovo e um singelo prato de arroz para colocar na mesa. Não faz diferença nenhuma. Aquela bolsa de marca que custa o trabalho de 5 anos de um operário não faz a mínima diferença. As pessoas estão descobrindo a simplicidade, ou melhor, redescobrindo a simplicidade. Esse talvez seja o mais forte abalo que o coronavírus pode provocar na nossa sociedade. Não a morte de toda a população, mas a morte de um modelo hedonista, interesseiro, vil, e que prevê o egoísmo como forma básica de comportamento, o individualismo como um lema e a mais-valia acima da valia de todos. A mais-valia como bandeira, como foco, como objetivo. Tudo isso vai por água abaixo quando o Zé Maria, o pessoal do interior sabe o que é Zé Maria, quando o homem da foice, o quarto cavaleiro do apocalipse ronda a nossa casa ou bate na nossa porta. Aí a gente descobre que não come papel, não come dinheiro, não come ouro, não come dólar, não come moeda. E que a gente descobre que um Gol velho com 20 anos de uso vai aonde uma Ferrari de 2 milhões de dólares não vai. Quando a gente descobre a simplicidade das coisas e descobre boquiaberto que as pessoas mantêm uma vida simples no campo. Além de estarem mais protegidas das doenças por falta de aglomeração, estão mais protegidas pela segurança alimentar. Porque eles sabem plantar, sabem criar, sabem colher, sabem tirar da terra o básico para sobreviver. E as pessoas continuam achando que lata de milho e lata de ervilha dá em prateleira de supermercado. E acham que seus títulos, seus doutorados, tudo isso aí é o suficiente para ele valer mais
10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais do que o pobre humilde com chapéu de palha, com um riso desdentado. Nada vai ser como antes, não tenho dúvida. Quanto mais tempo durar essa quarentena, mais ferida de morte veremos esses valores hedonistas, onde as pessoas vão começar a valorizar outra vez as relações interpessoais. O valor que tem um amigo, o valor que tem aquele que te dá uma palavra de conforto, o valor que tem aquele que te liga e pergunta se está faltando alguma coisa. Não de boca para fora, não efetivamente de coração. É alguém que liga para você e fala se está faltando alguma coisa mesmo. Talvez um singelo pacote de macarrão, um pedaço de queijo, 1 litro de leite. Está faltando alguma coisa aí, amigo? Isso tudo é desprezado no nosso dia a dia. Tudo, porque a gente acha que tudo dá em árvores, a gente tem aquela rotina, aqui a gente vira uma engrenagem, vira uma formiga no formigueiro e de uma hora para outra alguém te apresenta a dura realidade e você começa a entender mais ou menos a vida, o mundo. A gente começa a entender que a gente é palhaço, a gente é manipulado e usado por outros, que ninguém vale tanto quanto o Ronaldinho, ninguém vale tanto quanto o Neymar, e ninguém vale tão pouco quanto o pobre que empilha lixo na rua e faz um trabalho primordial. Para mim, vale muito mais o gari que passa na minha porta que todos os jogadores de futebol do mundo, em que pese que eles estão dentro de uma empresa onde também geram recursos, não sou tão idiota, e geram empregos, mas não pelos valores astronômicos e absurdos que eles ganham, totalmente irreais. Está na hora de parar com tudo. Foi aquela história da bióloga espanhola que falou assim: enquanto você pagar 1 milhão de euros por mês para o Cristiano Ronaldo e pagar 1.800 para um biologista, agora você quer que o biologista te apresente a solução para esse remédio. Vai procurar o Cristiano Ronaldo com $1 milhão. Tá? Nós vamos ter a valorização de quem mete a mão, a valorização de quem sabe fazer, o que eu venho repetindo há anos e anos a fio. Quando eu falo anos e anos a fio, são pelo menos uns 30, tá? Mostrando desde que começou o neoliberalismo no Brasil, que a gente estava entrando num arapuca, onde depois de 30 anos criamos corruptos, corrompidos e corruptíveis. É isso que nós criamos. Criamos uma geração inteira de gente que só se preocupa com o próprio rabo, mesmo quando finge se preocupar com os outros. A maior prova, nós temos aí a nossa atual esquerda, a New Left, que procura levantar a bandeira de sua tribo em detrimento dos outros, preocupado único e exclusivamente com ele. Para eles também, trabalhador não presta para nada, não serve para nada. O coronavírus está ferindo de morte todos esses conceitos. E eu não sei se uma parte da nossa sociedade vai conseguir sobreviver a isso. Saber que vale muito mais um pedaço de terreno de 10 mil metros quadrados no cu de Nova Iguaçu, que custa o preço da televisão de 100 polegadas de um magnata, do que um apartamento de $10 milhões da Avenida Atlântica, que se você cortar o cabo de luz não serve para porra nenhuma, a não ser para criar morcego, barata e parasitas. É isso que vale. E você chega lá, esse apartamento vale 10 milhões. Aí você chega perto de uma fazenda imensa, como eu conheço algumas, tá? Que ali se cria, se planta, se produz tudo. Quanto custa isso aí? Aquilo ali, o cara dá $10 milhões num apartamento na Avenida Atlântica, mas não dá 500 mil naquela fazenda. Aquilo para ele não vale nada. Essa hora aqui a gente vai descobrir a verdade. Se você estiver no apartamento mais caro da Zona Sul do Rio de Janeiro, do Jardim de São Paulo, de qualquer região nobre do Brasil, se você cortar aquele fiozinho mágico de luz, aquilo não vira nada. Aquilo vira um rochedo de concreto sem valor nenhum, que vai mofar, estragar, deteriorar e tudo para o saco, tá? É esse o valor da humanidade. É a calça rasgada da humanidade, que o cara paga mais caro por uma calça rasgada, tá? Do que por uma calça de verdade. São os valores de quem não tem mais onde botar o dinheiro. Os valores, como a gente vai descobrir, tá? Que uma calça que dura 5 anos e custa 100 pratas tem muito mais valor que a calça que carrega o nome de um inútil, de um vagabundo, de um parasita, tá? Que vale o salário de um mês de um trabalhador apenas porque carrega o nome daquele inútil. As pessoas vão começar a dar valor ao que tem valor. Tinha um amigo meu que falava que a humanidade estava indo para um lugar que estava na hora de dar um arco e uma flecha
para cada um e recomeçar do zero. Eu acho que não vai ser tanto, não, mas vai ser bem parecido com isso, não tenham dúvida. Todo esse universo que nós temos à volta está prestes a morrer ou ser ferido de morte pelo coronavírus. E a política do Paulo Guedes, um entreguista bandido, e do Bolsonaro, um energúmeno, quanto mais, e sua horda de parasitas inúteis, tá? Querem que você volte a trabalhar para você não pensar, para que você não pense, para que você não descubra que você não tem que carregar esses inúteis nas costas, tá? Porque o grande perigo não é o coronavírus, o grande perigo não é a morte das pessoas. Todos nós vamos morrer um dia, como disse Sócrates, tá? Todos nós vamos morrer um dia, uns vão na frente, outros vão depois, mas o grande medo é que a gente volte a pensar, e isso é imperdoável. Quem pensa não vai para a rua defender o Bolsonaro. Quem pensa não segue Olavo de Carvalho. Quem pensa não bate palmas para o neoliberalismo. Quem pensa vai descobrir que nós somos a Igreja de Deus, todos nós, e que ninguém precisa ir atrás da igreja de um vagabundo, de um pilantra, de um ordinário que só sabe te pedir dinheiro o tempo todo. Até de máscara contra o coronavírus ele te pede dinheiro, como eu vi aquele picareta, aquele vagabundo daquele R.R. Soares fazendo. E como o Edir Macedo e outros lutam para que os templos fiquem mantidos abertos. Foda-se o povo, que morram todos, não importa. O importante é que vocês vão lá levar dinheiro. Quando vocês morrerem, quando seu pai morrer, quando sua mãe morrer, quando seu filho morrer, quando acontecer alguma coisa, ele vai virar para você e vai dizer que você não teve fé. Então tenha fé agora. Chuta esse pessoal para longe e vamos sair juntos e unidos dessa porcaria. Vamos tirar a grande lição. Esse daí é o recado que a gente tem para dar hoje, é o papo que a gente tem para dar hoje. Eu ia falar da Europa, ia falar dos Estados Unidos, ia falar da China, da nova geopolítica, mas isso eu deixo para amanhã. Amanhã tem um papo geopolítico bom, tá bom? E a gente fica por aqui hoje, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Cada vez mais unidos. Do teu cabelo